Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Rani pelo convite, a FAO e aí todos vocês que estão aqui prestigiando também. Eu vou falar um pouquinho sobre mapa de ruído, como elaborar os dados de entrada e softwares que são utilizados. Uma breve introdução, isso já foi falado praticamente em todas as outras apresentações. O que gera poluição sonora numa cidade? É o aumento das atividades, o aumento da circulação de veículos, adensamento aproximando as fontes de ruído principais dos receptores de interesse, atividades de lazer e mais outros aspectos. Lembrar, como até na palestra do Marcos ele citou, é fundamental também em acústica a questão da educação. Não adianta você ter equipamentos, leis, tudo, se elas não são cumpridas. Então, a educação é fundamental em termos de acústica. Um exemplo rápido, fiz medição em várias escolas da prefeitura, escolas do nível básico, e com a expectativa de que na escola o maior nível de ruído era o de trânsito que perturbava os alunos. Mas, espantosamente, em todas as escolas que eu medi, o maior nível de ruído está dentro da escola. É uma questão de disciplina, educação, tudo. Então, muitas vezes, a escola acaba gerando um ruído tão grande dentro dela por falta de educação, por falta de disciplina, e esse pequenino que está sendo formado, ele vai nascer com a cultura do ruído, e isso vai se propagar para toda a vida, praticamente, né? Em termos de saúde pública, já foi falado muito aqui, mas aqui nós temos um estudo lá da Holanda, que aparece muito a questão dos distúrbios de sono e a porcentagem de pessoas da população que é afetada pela questão de ruído. E aí a gente tem na segunda barrinha ali, ruído de tráfego. Então, ruído de tráfego é um ruído importante em termos de para a gente avaliar a questão acústica das cidades. E ela também, em termos de saúde pública, já existem vários estudos epidemiológicos que linkam a questão do ruído com a questão de saúde pública. Problemas cardiovasculares, aumento de pressão, diabetes, existem vários estudos que linkam. Então, o ruído não é mais uma causa de perda auditiva, é uma causa de saúde pública para diversos aspectos da saúde. Então, em termos de poluição sonora, temos que mitigar os ruídos. Como fazer? A gente precisa de um diagnóstico. Como diagnosticar? Quantificando. Como quantificar? Medindo. Mas medir em uma escala de uma cidade como São Paulo é impraticável. Então, é impraticável. Qual é a solução? Mapear. Então, fazer uma forma híbrida, o mapa de ruído por simulação e validar pontos com medições. Porque se fôssemos medir a cidade de São Paulo inteira, talvez os nossos netos conseguiriam o resultado. Então, não é uma coisa praticamente impraticável. O IPT ele fez um mapeamento por medição em 1978. Foram medidos diversos pontos da cidade, medições de 24 horas. Na época, o Barin participou dessas medições. Ia um ônibus que colocava uma coisa, aqueles aparelhos portáteis desse tamanho, né, em bancadas, tudo. Então, foi feito um mapeamento muito grande da cidade de São Paulo por medição, que é impraticável hoje.
Mas tem um detalhe interessante desse mapeamento. Em 2010, eu e a Cristina, colega minha amiga lá do IPT, pegamos aqueles relatórios de 78 e falamos, nossa, que bacana. Olha os resultados. Vamos medir novamente em alguns lugares que foram mapeados e comparar e mostrar como foi a evolução do ruído na cidade, né? Aí fizemos várias medições, Brigadeiro Faria Lima, Gavião Peixoto, algumas ruas ali próximo do Shopping Eldorado, mas que tem uma barreira já natural, que são silenciosas. E qual foi a nossa surpresa? O ruído de 78 para agora é praticamente igual. Nós publicamos até no Internoise esse artigo. Por quê? Porque houve um aumento da quantidade de carros, mas houve uma mudança de pavimento. Existem os congestionamentos e a qualidade técnica dos carros melhoraram. E então, desde 78, desde antes da primeira edição da norma NBR 10151, o nível de ruído da cidade já estava acima daqueles limites que estavam na norma. Então, nós vivemos, historicamente, em ambientes barulhentos. Então, é importante a gente conhecer isso para conseguir mitigar, né? Então, o que é o mapa de ruído? O mapa é um diagnóstico. Então, para diagnosticar, é necessário conhecimento e método. Quando a gente tem um problema de saúde, procura-se um médico que ele tenha um método de diagnóstico. O médico, através do seu conhecimento, ele consegue diagnosticar o que o paciente tem. Mas não basta isso para promover a cura. Após o diagnóstico, serão indicadas intervenções com um prognóstico. Quer dizer, esta intervenção vai ocasionar isso durante X tempo. Então, o prognóstico é importante. Então, o mapa de ruído é o diagnóstico. Através dele, faremos o prognóstico para promover a melhoria ambiental. E aí, entramos, já passar rapidamente aqui, que já se falou bastante sobre a diretriz europeia. Então, o que estabelece a diretriz europeia e os limites de ruído que nós temos que atender, que é já da nova norma 10151 de 2019. Então, a diretriz europeia, ela fala do mapeamento a partir de simulações. Então, nós temos que conhecer muito bem o que nós vamos mapear, qual a região que nós vamos mapear, e as informações que nós vamos ter que jogar dentro do software. Um software, como todos, por mais fantástico que o software seja, se você jogar coisa errada, vai sair um resultado, que pode ser errado. Com certeza, se jogar errado, vai sair errado. Então, a gente tem que refinar e saber muito bem o que a gente está jogando dentro dos softwares para que eles calculem corretamente. Um dos principais parâmetros que tem de colocar os dados em software, por exemplo, é a altura da medição, a altura que nós vamos fazer a medição e a altura que nós vamos fazer a simulação. Então, você coloca níveis de altura no teu software de simulação para saber que, em tal altura, a distribuição de ruído é X. Em tal altura, é Y. Então, a diretriz europeia, ela estabelece um nível de 4 metros de altura. 4 metros seria aproximadamente na janela de um pavimento superior de uma residência. Essa seria a coisa. Mas e no térreo? Então, o IPT ele desenvolveu um método para fazer mapeamento de ruído, faz parte de um projeto de capacitação nosso, em que nós estudamos diversas alturas, para saber qual é a influência da altura no resultado de uma determinada simulação. Então,
países não europeus, alturas adotadas de 1,2 a 1,7 metros a partir do piso. E países europeus também em alturas bem mais altas. Então, o IPT, isso que acabei de falar, que desenvolveu um método de mapeamento sonoro da cidade de São Paulo, baseado na diretriz europeia, considerando as adaptações necessárias para adequar-se às condições das cidades brasileiras de grande porte como São Paulo. O que é importante no momento de São Paulo agora? Nós temos uma lei que estabelece que São Paulo tem que ter um mapa de ruído. Essa lei foi sancionada, foi regulamentada, mas agora tem que ser colocada para ser executado isso. E nós temos diversas áreas extremamente competentes que vão acabar fazendo esse trabalho. Mas nós temos que congregar esse pessoal para que a gente consiga determinar linhas das quais nós vamos adotar para que depois o trabalho de um consiga conversar com o trabalho do outro. Senão, cada um vai fazer um pedaço, vai ficar uma colcha de retalhos sem ser alinhavada. Então, essa é o importante em termos de mapa de ruído. Então, nós fizemos várias simulações, né? E medindo em 4 metros de altura e depois também simulando em diversas alturas. Aqui estou eu, mais magro e de cabelo bem curto, fazendo a medição, mas e fazer este tipo de medição, você precisaria de uma estrutura muito boa, porque você tem que ancorar esse microfone no alto, teria que deixar durante muito tempo. Por quê? Porque o trânsito da cidade, que é um dos principais causadores, ele é muito variável. E hoje nós temos um aspecto bem importante em termos de variação de ruído também da cidade. É isto. Waze, Google Maps. Cada dia, hoje, eu conheço um lugar que eu não conhecia na cidade. Eu coloco para ir num lugar pelo Maps e ele vai fazendo eu cortar. Então, lugares que nunca passavam carros, nunca passavam nada, está sendo rota de fuga dos congestionamentos da cidade. Então, isso é uma coisa bem importante para a gente ter em mente na hora do mapeamento, porque uma das coisas que é citada no mapeamento, a própria diretriz europeia cita, é que nós temos que fazer contagem de veículos em vias principais, determinar a velocidade média desses veículos, que é um dado de entrada para o software de simulação. E ela fala, ruas secundárias e não principais, ela estabelece 3 possibilidades. Não considerá-las como fonte de ruído, adotar o mesmo valor médio de veículos para todas as vias de pequeno porte, ou realizar a contagem de veículos e o nível de ruído em todas as ruas de pequeno porte. Contagem de veículos, se determinar, inviável. Temos muitas ruas de pequeno porte. Não considerá-las como fonte de ruído seria, talvez, aquela cidade lá do passado, que todo mundo só andava pelas vias principais. Então, nós temos que, talvez, dar diretriz, o que é mais adequado, adotar o mesmo valor médio de veículos para todas as vias de pequeno porte, mas isso a gente vai ter que medir, vai ter que entrar num valor de consenso. A gente começa a entrar na questão do mapa de ruído com a mesma coisa da questão do desempenho térmico de edificações. No começo da norma de desempenho de edifícios, tinha que se determinar o desempenho térmico de edifícios. Só que cada um utilizava um dia típico de verão e de inverno diferente. Quer dizer, cada um tinha um resultado diferente. Então, nós vamos ter que equalizar essa questão dos dados de entrada. Outra coisa importante, número de reflexões.
Um software, o que ele faz? Ele considera uma fonte, ele emite o som e considera que este som seja refletido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você coloca a quantidade de reflexões. E a malha em que a gente vai distribuir. Como que eu vou criar a malha da minha cidade? De 1 em 1 metro? De 2 em 2 metros? De 5 em 5 metros? De 10 em 10 metros? Quer dizer, a criação da malha é importante. Só que esses 2 parâmetros, que é quantidade de reflexões e a malha, vai entrar quase que geometricamente proporcional ao tempo de processamento. Quanto mais reflexões, mais processamento eu vou ter. Quanto menor a minha malha, mais processamento eu tenho. E uma malha de 5 por 5, nós adotamos no nosso trabalho no IPT, foi considerado que dá um refinamento bom em termos das medições que nós verificamos, e também é aproximadamente a dimensão frontal de uma residência. Então, não poderia colocar uma malha de 20 metros, que aí eu não tenho precisão na parte de emissão de ruído. Outra coisa fundamental, então eu estou colocando aqui SoundPlane, porque é a ferramenta que nós utilizamos. Existem 2 outros softwares que está sendo utilizado para simulações, que é o Cadna-A e o Lima Predictor. No final eu vou até mostrar algumas características rápidas deles, mas eu estou me baseando muito na questão do SoundPlane, porque é o que nós fizemos. Então, topografia e edificações é outra coisa que a gente tem que colocar com precisão, com uma certa precisão no mapa. Então, suponha, praticamente todos aqui conhecem a Avenida Paulista e o Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional é um prédio que está no mesmo sentido da Paulista, alto. Então, aquele prédio, o que ele faz? Ele já é uma barreira acústica da Paulista para o bairro. Então, se eu colocasse uma outra altura, uma outra forma naquele prédio, eu não teria o efeito lá atrás que realmente é, por ele se tornar uma barreira acústica. Então, o software, no caso o SoundPlane, ele consegue trazer dados, tanto de topografia quanto de edificações, de uma forma bem consistente, e ele conversa com o que a gente tem em São Paulo, que é aquela plataforma GeoSampa. Então, eu consigo trazer dados com uma facilidade muito grande dessas plataformas, né? Então, na parte de as fontes de ruído, modelagem do número de veículos, velocidades e rotas. Aí entra um outro aspecto importante. São Paulo é coalhado de motocicletas. Como que a gente modela a quantidade de motocicletas em relação aos carros? Então, o ruído de uma motocicleta ele deveria ser tabelado, só que cada um abre o escapamento, muda a característica, então fica uma coisa bem fora do padrão. Vias de baixo fluxo, elas podem ser consideradas com uma diferença de nível de 10 dB das vias principais. Quando eu tenho 10 dB de diferença de um ruído para outro, o ruído mais baixo passa a ser imperceptível. Então, o que predomina são o ruído que está 10 dB acima. Então, isso são dados que a gente tem para
mostrar de entrada, né, os cuidados que temos que ter. O exemplo de aplicação que nós fizemos um mapa pegando desde a Avenida Paulista até a Marginal Pinheiros, 9 de Julho e Rebouças. Fizemos ali aproximadamente um retângulo, fizemos a simulação e o que fizemos? Topografia e edificações trazidos do GeoSampa. Então, isso economiza um trabalho muito grande em termos de modelar. Veículos. Nós utilizamos contagem da CET. E na Avenida Paulista, nós fizemos contagem no local para comparar. Porque com a característica dinâmica das cidades, isso é variável. E os relatórios da CET, eles às vezes saem com 1 ano, depois, 2 anos depois, eles saem com uma defasagem, que a realidade já pode ser diferente, né? Para terem uma ideia, nessas avenidas, a contagem de veículos, por exemplo, veículos leves na Marginal Pinheiros, por hora, aproximadamente 9.100 veículos, pesados 228. Então, há uma quantidade muito grande de veículos transitando aí por toda a nossa cidade, eles têm que ser quantificados de acordo para a gente ter um mapa real, o mais real mais próximo da realidade, né? Nós fizemos simulações do mapa de ruído em alturas de 1,20 m, 1,50 m e 1,70 m. Determinamos qual é a influência desses valores de alturas no mapa. Fizemos alguns cortes para ver a propagação vertical desse ruído e avaliar em receptores de interesse. Então, esse é o mapa daquele quadrilátero. Esse é o mapa final do quadrilátero da Rebouças, 9 de Julho, Paulista e Marginal Pinheiros. Então, tudo que está em vermelho, mais avermelhado, nós estamos ali na faixa de 70 a 72 dB de ruído. Lá na Marginal Pinheiros, nós temos a parte azul, em torno de 80 dB. Então, nas grandes avenidas, a gente tem na faixa de 80 dB de ruído. Já na parte vermelha, em torno de 70. E aqui, por exemplo, nós temos muitos pontos verdes, que ele tem praticamente uma barreira natural de prédios, onde a maior emissão está aqui, então migra menos para dentro da cidade. Então, aqui na parte entre Paulista e Avenida Brasil, nós temos alguns oásis aí no meio, e aqui nos Jardins também vários pontos de silêncio. Aqui na região lá do Trianon, nós temos 3 simulações que a gente não teve diferença significativa entre fazer em 1,20 m, 1,50 m ou 1,70 m de altura. Então, são os mesmos pontos simulados, no visual, você não tem. Numericamente você tem, mas no visual você fica dentro da mesma ordem de grandeza para essas alturas. Então, o que a gente tem que considerar? O mapa de ruído, ele deve ser feito para um período integral. Apenas o período da manhã, você teria o que é considerado ruído noturno, diurno, de uma saída do pessoal para trabalho, escola e tudo mais. Teve um trabalho interessante
de mestrado aqui no IPT, que um aluno ele monitorou linhas de ônibus pela região que ele trabalhava, tudo com dosímetro e tudo mais. E uma constatação que ele fez, que eu achei interessante, de manhã está todo mundo meio silencioso, de tarde está todo mundo agitadão. Se for uma sexta, então, à tarde, uma loucura. Então, esse tipo de coisa vai alterar com o horário, né? Então, consideramos o fluxo de veículos e notamos que os procedimentos adotados foram adequados, porque a diferença entre valores medidos e simulados deu em torno de 2 dB. Então, deu uma proximidade muito grande do que nós simulamos e do que nós medimos. Em termos de fluxo de veículo, hoje a velocidade média que a gente tem numa cidade, ela acaba sendo pequena, porque é muito congestionamento e tudo. Mas quando nós temos uma cidade em que estradas e rodoanel cortam a cidade, quando você aumenta a velocidade, aí o ruído do pavimento com pneu começa a ser importante. Então, nós fizemos um trabalho grande ali no rodoanel de Tamboré, onde a solução foram barreiras acústicas para proteger um condomínio e mudança do pavimento, que o rodoanel é de concreto e ali naquele trecho teve que colocar um asfalto cepilhado. Então, para a gente fazer um mapa, nós temos que ter descrição da topografia da região. No caso de cidade de São Paulo, a gente consegue no GeoSampa. Descrição das edificações, também no GeoSampa. Descrição das vias de circulação, pegamos por relatórios da CET. E as medições e simulações nós fizemos utilizando o SoundPlane. Então, esta é a área piloto inicial, que vocês viram o mapa. E aqui, a parte de topografia. Então, antigamente, como que se fazia? Você pegava, se pegar da Implaza, por exemplo, ela traz esta topografia. Mas aí, como jogar as edificações em cima? Então, no início, a Elisa Morandi Salles, que é uma pesquisadora do IPT, que ela é expert na parte dos mapas, ela pegou alguns trechos pequenos e ela pegava a topografia aqui, ia no Google Maps, via no Google Earth, né, cada predinho, construía um cubo, quer dizer, um trabalho brutal. Então, você tem que ter uma ferramenta que converse com essas plataformas, que já tem os dados, né? E aí é construída a cidade, aqui, com todos os seus edifícios, suas alturas e tudo mais. E daí sai o mapa de ruído. Ali, na última linha da coisa, está tempo aproximado de cálculo, 2 semanas. Então, após o modelo montado, num computador octa-core, de boa potência, tudo dedicado só a isso, para processar um mapa deste tamanho, aproximadamente 2 semanas. Um mapa que a gente considera preciso, né? Com aquela malha de 5 por 5 e 3 reflexões. Se você diminuir isso, diminui mas você perde um pouco a questão da qualidade do mapa. Então, imaginem fazer o mapa da cidade de São Paulo. Aqui nós pegamos um pedaço. A Elisa calculou na época, isso é aproximadamente 9% da extensão da área metropolitana principal, sem considerar a periferia da cidade, né? Aqui, novamente fizemos aí 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m, como estava lá, e fizemos a 4 metros de altura. Nós temos um
pouco de diferença em algumas áreas mais abertas, mas onde tem as edificações, ela fica praticamente com o mesmo formato. Então, a altura influi, mas ela não é predominantemente importante nesse caso. Como que a gente pode apresentar? A gente pode apresentar um mapa dessa forma, reduzir cada vez mais e enxergar ele. E também a gente tem a possibilidade de projetar o ruído. Por quê? O mapa é uma coisa plana que eu estou vendo. E o que acontece em termos de propagação? Então, eu tenho diferenças de cores em cada fachada, mostrando o que está acontecendo com aquela edificação. Isso é importante, inclusive, para a norma 15575, onde ela estabelece classes de ruídos de região. Então, eu posso fazer um micromapa da região, estabelecer ali, projetar, e eu sei o quanto que vai estar chegando na fachada para a orientação de um projeto. Então, aqui mais uma. Só que para fazer essa imagenzinha daquele mapa extraído, 5 horas de processamento. Então, sempre o processamento para computadores, entre aspas, vamos dizer, caseiros, né? Não supercomputadores, tudo. PCs normais, mas com uma determinada potência, sempre vai ser um gargalo. E aí chegam algumas perguntas, né? Qual altura adotar? Então, isso é que aí passa a ser fundamental a gente discutir entre a gente, pegar a experiência de fora, discutir entre a gente o que nós vamos adotar de altura. Altura de passeio ou 4 metros, como utilizado na União Europeia. Utilizar os valores informados pela CET ou adotar fatores de correção. No nosso mapa, nós pegamos os valores da CET, medimos no local, vimos que havia uma defasagem e corrigimos pela defasagem da CET. Quanto tempo medir? 1 hora, só no horário de pico, 24 horas, são definições que a gente precisa ter. Quais as fontes adicionais caracterizar? Por exemplo, o mapa de ruído, eu vou conseguir entrar com ruído rodoviário, aeronave, tudo. E a fábrica? E a arena multiuso? Tudo. Isso não contempla. Então, a gente tem que fazer, depois, micromapas, só que nós temos que quantificar essas fontes para conseguir jogar no mapa. Existe compatibilidade entre os arquivos de entrada dos diferentes softwares de simulação? Resultados são compatíveis? Resultados são compatíveis. O que se simula nos softwares SoundPlane, Cadna e Predictor, a gente tem uma saída muito semelhante, quer dizer, então eles estão conversando. Agora, como eles se conversam é importante, porque nem todo mundo vai ter SoundPlane, nem todo mundo vai ter Predictor, nem todo mundo vai ter Cadna. E um trabalho de um mapeamento de grande porte provavelmente vai ser feito com diversos softwares que, no final, vão ter que se conversar. Aqui, os softwares que eu falei, que vocês podem pegar até maiores informações. O SoundPlane, que quem comercializa aqui é a Grom. Se alguém tiver alguma dúvida, o Gilberto está por aqui. Ele foi lá para o fundo. Pode pegar dúvidas ali, esclarecer dúvidas com eles. O Cadna, que é comercializado pela 01DB, que o Nicolas Snard estava aqui também, está ali. O Nicolas pode esclarecer melhor. E o Lima Predictor, que quem há pouco eu vi também, que era o Rafael Zoccatelli, não sei se ele está... ele está ali. Aí ele pode também dar alguns esclarecimentos para vocês. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês.
Espero que tenha sido proveitoso. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado.